Olá, meus irmãos e irmãs. Hoje nós estamos adiantando a nossa gravação, mas com o Evangelho do dia de hoje. Então, hoje não teremos paisagem do jardim, mas vamos fazer essa meditação juntos. Ouçamos o Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, segundo Marcos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós retomamos o tempo comum, um tempo em que nós meditamos em toda a ação de Cristo, todos os seus ensinamentos, suas pregações, seus milagres, sinais que ele realizou. E nesta retomada do tempo comum, da 9ª semana, nós já estamos então meditando um pouco sobre estes momentos que Jesus tem com alguns grupos, os fariseus, saduceus, os doutores, os mestres da lei. Então nós vamos ver alguns momentos que Jesus lida com essas pessoas. E essas pessoas não queriam aceitar, vamos dizer assim, a presença de Jesus, o seu ministério e a sua missão, que é a missão de um Salvador, o Messias, o enviado de Deus. Então eles tentam armar, podemos dizer, algumas pegadinhas para Jesus. São pessoas ali que estão maquinando uma maneira de pegar Jesus nas suas palavras. Não somente esta passagem de hoje, mas outras também nós percebemos essa atitude. Alguém que arma para fazer o outro cair. Não muito diferente dos nossos tempos de hoje, né? Mas vamos ver então como é que acontecem as coisas. Primeiro ponto que a gente vai perceber aqui é a maneira que as pessoas se dirigem a Jesus. Eles já têm uma intenção, mas por trás daquela intenção, eles vão colocar as coisas um pouquinho diferente, exatamente para fazer com que Cristo caia nas palavras deles. E olha como é que eles se aproximam de Jesus. Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Olha que interessante.
Estes homens falam de verdades. Cristo, de fato, acolhe a todos, não tem preferência, fala a verdade. Mas lembremos que existe uma intenção por trás destas palavras. Então, muitas vezes, na nossa vida e na nossa história, as pessoas também se aproximam de nós, como nós falamos, com uma segunda intenção. E aqui está o perigo, porque às vezes a pessoa inicia a sua conversa te elogiando, falando quem é você, falando das suas atitudes boas. Então, o que estes homens fazem é isso. Eles se aproximam de Jesus e começam a falar de fato a maneira que Jesus age, a maneira que ele fala. Mas, depois de um elogio, vem então a pegadinha. E qual é a pegadinha? Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Diácono, onde está a pegadinha? A pegadinha é a seguinte: se Jesus dissesse, não pague imposto a César, ele ia contra o Estado, ele ia contra César. Então era um inimigo de César. Portanto, ele cairia nas mãos de César. Se ele dissesse, sim, tem que pagar imposto para César, ele ia contra o povo, que tinha uma carga muito alta de impostos. Além daquilo que ia para César, ainda os fiscais ali ainda tiravam o seu. Então, na cabeça daqueles homens, não havia saída para Jesus. Ou ele seria pego por César, se tornaria um inimigo do Estado, porque estava, contra a cobrança de impostos, ou ele ficaria mal com o povo, que estava cansado com a taxação dos impostos. E agora? Pensavam aqueles homens, dessa ele não tem como sair. Mas Jesus é Deus. E ele conhece o coração dos homens. Primeiro, ele não se deixou levar pelos elogios. Nós temos que ter cuidado com os elogios, porque nem sempre a intenção é boa. E muito mais a gente tem que ter cuidado com os elogios para que a soberba não penetre nos nossos corações. Então Jesus não se importou muito com as suas primeiras palavras, tanto que ele nem as comenta. Mas diante da pergunta, é lícito ou não pagar o imposto, Jesus tem uma postura. Por que me tentais? Aquilo era uma tentação, aquilo era um momento em que as pessoas estavam querendo derrubar Jesus. Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou de quem é a figura e a inscrição da moeda. E eles responderam que era de César. E aí vem a saída da pegadinha, porque Jesus, ele não vai contra o Estado e nem vai contra o povo.
Ele vai responder para aqueles homens: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isso, Jesus não está dizendo que não tem que pagar imposto, mas também Jesus não está dizendo que tem que pagar imposto e de forma absurda, como era naquela época e nos tempos de hoje também. Então, Jesus não se intimida. Na sua plena sabedoria, ele dá uma resposta que ele sai daquela confusão daqueles homens. E é tão interessante porque Marcos vai falar assim: e eles ficaram admirados com Jesus. E por que eles ficaram admirados? Por duas coisas. A primeira, porque eles tinham absoluta certeza que Jesus iria para um lado ou para o outro. E a segunda coisa é porque, diante da resposta de Jesus, eles compreenderam que Jesus nem foi contra César, nem foi contra o povo, nem foi a favor de César, nem a favor do povo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Qual é o ensinamento que nos traz, então, este Evangelho? Muitas coisas da nossa vida, da nossa história, é do mundo. Então podemos dizer César, o mundo. E muitas coisas é de Deus. Então temos que dar a Deus. Dar aquilo que é de Deus para Deus. Eu sou de Deus, você é de Deus, tua casa, tudo que somos e temos, nós consagramos a Deus. Assim deve ser a nossa vida. Se eu permito que as coisas do mundo sufoquem as coisas de Deus, eu não estou dando nada a Deus. Estou dando a César. E somente a César. Então eu gostaria que hoje você pudesse pensar, meditar. O que tem dado a Deus na sua vida? Talvez nem possamos usar o termo o que você tem dado a Deus, mas o que você tem retornado para Deus, daquilo que Ele te dá. E nós não estamos falando aqui em dinheiro. Não estou falando aqui do dízimo, da oferta. Estou falando de tudo na sua vida. Dízimo e oferta também fazem parte. Porque alguém pode pensar assim: não, o diácono está falando que eu tenho que dar o dinheiro. Não, não pensa assim não. Na sua vida, o que tem dado a Deus? O que tem retornado para Deus? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, fiquem em casa, fiquem com Deus.